Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. E hoje temos a oportunidade de conversar com um grande empresário do setor da construção do estado do Ceará. Ele que tem uma atuação forte no sertão dos Inhamuns, a sua empresa está situada em Crateús. Eu estou falando de Wagner Mota, ele que é varejista do setor da construção, através da Nobre Lar. Tem o grupo JVM, que é a parte imobiliária, gestão de negócios, e também é fazendeiro, ele da Fazenda Aliança. É um grande empresário, professor de economia. Então, assim, teremos hoje um bate-papo riquíssimo e desde já, seu Wagner, agradeço imensamente a sua participação e eu sei como o senhor, como um bom professor, vai dar uma aula para a gente aqui. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse programa Construção em Foco. Eu te agradeço, Átila, por essa oportunidade para que a gente possa expressar nossos pensamentos, nossas ideias e trazer esta experiência do interior do estado de Ceará, de Crateús, essa cidade maravilhosa, que estamos lá para contribuir para o desenvolvimento da nossa querida cidade. E eu gostaria de começar entendendo o que foi que estimulou o seu Wagner a entrar no setor da construção, né? E a formação em economia? Átila, eu terminei economia na Universidade de Fortaleza, Unifor, e eu digo brincando, uma quarta-feira de cinza, eu estava lá, gosto de carnaval, estava lá na minha casa, em Crateús, deitado, e minha mãe me acordou dizendo que tinha uma oportunidade de vaga para professor de economia na Universidade Estadual do Ceará. Era uma vaga para Crateús. E eu vim para Fortaleza, fiz a inscrição, fui fazer a prova didática. Quando eu cheguei na sala, tinham 16 concorrentes. Dentre os concorrentes, 4 eram ex-professores meus. E eu tinha terminado a graduação. Mas não fiquei temeroso, né? Mas fiz a prova. Quando saiu o resultado da prova didática, tinha sido aprovado 4. Dentro dos 4 estava eu. Aí fomos para a prova, prova escrita, quando fomos para a prova didática, né? Fomos fazer e eu, graças a Deus, fiquei em primeiro lugar. Fui para Crateús, mas eu sempre tive esse tino de empreender. Antes de eu vir estudar em Fortaleza, Átila, meu pai já tinha me dado um comércio na minha idade de 13 anos. Ele chegou e disse: agora é a sua vez de tomar de conta, como se diz. E o primeiro negócio que eu fiz foi até um serrano. Ele foi me vender uma carga de rapadura e ele me enganou, porque a primeira parte da rapadura era bem alvinha, a restante era preta. Mas meu pai me deu uma grande lição de vida, sabe? Talvez outro teria me repreendido. E ele não, ele chegou para mim e disse: olha, você tire lições, aprenda. E essa foi uma grande lição para desenvolver em mim esse espírito empreendedor. E aí passei na universidade, comecei como professor, na época era chamado os Marajados da UES, os professores entravam, já ganhava 40 salários mínimos, mas eu não me contive em ser somente professor. Estava em mim esse espírito de empreender. Aí lá conversando com os amigos meus, a gente trocando umas ideias, disse: eu vou começar no segmento de material de construção. E foi por aí, sabe, que nós começamos. Eu nunca tinha tido essa ideia do segmento, minhas experiências eram na área de alimentos, mas veio e, graças a Deus, a gente está caminhando aqui no estado do Ceará com vontade, com força e tentando aprender todo dia. O seu Wagner é natural de Crateús ou é de Independência? Eu sempre digo, eu sou filho de Independência, certo. Nasci em Novo Oriente, porque Novo Oriente era distrito de Independência, sim. Mas eu amo Crateús. O senhor vive em Crateús já desde criança, seu Wagner? Desde criança. Cheguei em Crateús, tinha 2 anos de idade. Também foi mais um grande gesto de espírito empreendedor do meu pai. Meu pai é um homem hoje de 97 anos. E quando ele resolveu, ele morava no interior da Independência, ele disse que vinha morar em Crateús porque queria dar educação aos seus filhos. Ele tinha 11 irmãos e 24 cunhados.
e todos, na sua grande maioria, era contra ele vir para Crateús, que ele estava sendo doido, mas eu acho que foi o passo mais importante na vida que ele já deu, foi nos trazer para Crateús, para a gente vir para esse berço da educação. Depois, noutra decisão muito importante na minha vida, ele disse que eu vir estudar em Fortaleza, e eu disse que não. Ele disse: você não tem querer. Sabe, um homem de pouco conhecimento, só estudou 3 meses, e ele ter essa visão tão magnífica de vir do interior de Independência para Crateús, depois me trazer para Fortaleza, e graças a Deus hoje só tenho a agradecer a ele por esse momento ímpar na nossa vida. O senhor é pai de 4 filhos, isso? Eu tenho 4 filhos, 2 engenheiros, um engenheiro e uma engenheira, tenho um advogado e outro administrador. Graças a Deus todos eles estão bem, todos eles nos seus negócios, nas suas atividades. Em parte dos negócios nós somos sócios, né? E eles agora naturalmente estão pegando a caminhada, e a sucessão ela tem que ser natural, né? Vou começar a passar, diminuir essa carga de trabalho, mas jamais vou deixar de estar dentro das empresas para estar dando esse olhar da experiência, da visão, da compreensão das coisas. Então eu acho que eu posso dizer que sou um homem feliz, eu não tenho o que reclamar da vida, a minha família é maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente desses negócios que o senhor tem aí, e o senhor já falou um pouquinho da entrada com o varejo de material de construção, mas como é que surgiu essa questão da imobiliária, questão da fazenda? Fala um pouquinho para a gente desses negócios que compõem o grupo, e que alguns deles o senhor é sócio de alguns filhos, né? Com relação à fazenda, eu carrego isso do meu pai sempre, né? Ele sempre foi um homem do agronegócio, lá na zona rural. E naqueles tempos, há 40, 50 anos atrás, ser fazendeiro era status, né? De você criar gado, fazendeiro, tinha esse status todo. E eu comecei também, eu já gostava, eu já tinha... na minha infância, na minha juventude, antes de vir para Fortaleza, eu era quem tirava leite das vacas, eu era quem dava de comer as vacas, eu ia vender o leite. Então foi uma vida assim, de muita experiência em todos os setores da atividade. Fui tendo esse espírito, começamos com a Nobre Lá. A Nobre Lá a gente começou lá numa ruazinha pequena, depois a gente deu um salto maior, e a família dizendo que eu estava doido, porque a passada era grande, mas graças a Deus, Átila, a gente conseguiu trazer a Nobre Lá para ser uma empresa de destaque no estado do Ceará, no segmento de varejo. Inclusive premiada aí algumas vezes do Prêmio Acomac Ceará, sempre estamos entre, aí quando não é em primeiro lugar, estamos entre as 3 melhores da região norte, e isso é motivo de muita alegria para nós, felicidade, é fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nós estamos cada vez mais procurando desenvolver a nossa empresa, sabe, buscando o que há de mais moderno na gestão dos negócios, colocando as novas tecnologias dentro do negócio para que a gente acelere. E essa é uma parte. A outra parte da incorporadora, da construtora, há uns 20 anos atrás, a gente teve essa iniciativa de construir em Crateús, e hoje, graças a Deus, nós estamos empreendendo, construindo em Crateús, na cidade de Novo Oriente, realizando o sonho da casa própria. E isso é tão prazeroso, Átila, que eu vejo as pessoas quando estão recebendo as casas, as lágrimas saem dos olhos, a emoção, aquela sensação de um sonho realizado. Então, isso me faz feliz, muito mais, que a gente está contribuindo para a realização desse sonho. São essas escolas, quando eu passei 40 anos dentro da universidade, a universidade também foi esse berço do conhecimento, da aprendizagem. Aprendi muito, devo muito, que eu aprendi dentro da universidade. Então, quando você junta tudo isso, com certeza, no final, dá algo que lhe faz enxergar oportunidades, que lhe faz enxergar caminhos. E esse é o caminho que a gente está procurando seguir junto com a família. E, seu Wagner, dos grandes desafios enfrentados aí nesses 38 anos de história aí da Nobre Lá Material de Construção? Tila, teve um período que foi muito difícil, no período que nós vivemos, que a economia tinha uma inflação de 80% ao mês. Isso era uma loucura, certo? Você tinha que se reinventar todo dia.
Você fazia um negócio agora, 10 minutos depois tu procurava ver esse produto que você tinha vendido e ele não tinha mais esse preço que você tinha acabado de vender. Então esse período da inflação, ele foi um período muito difícil, né? Mas a gente conseguiu atravessar. Como o estado do Ceará e a nossa cidade, ela tem uma cidade também de uma população que tem um poder aquisitivo de médio para baixo, isso também não deixa de ser uma dificuldade. Mas quando você fazia isso há 20 anos atrás, você tinha esse nicho que não era tão competitivo, né? Hoje, com o advento das novas tecnologias, o mercado transcendeu. Hoje você não é mais Crateús, você é o mundo. O cara pode estar muito bem dentro da tua loja te comprando um produto, mas ao mesmo tempo ele está consultando uma empresa lá da China, do Japão, e comprando esse produto até mais barato. Então, o empreendedor ele tem que estar se reinventando todo dia. Aí você tem um período de inflação, você tem um período do mercado agora muito abrangente, você tem as dificuldades da legislação trabalhista, da legislação tributária. Então, quando você junta tudo isso, a gente tem que se reinventar, tem que ter essa capacidade de gerenciar tudo isso. Eu achei muito interessante quando o senhor fez a reinauguração da Nobre lá, acho que tem mais ou menos quantos anos, seu Wagner? Tem 14 anos. Fez a reinauguração e teve a unidade nova que o senhor ampliou agora, mais recente, tem uns 3 anos? 3 anos. 3 anos. Eu lembro que eu estava lá e uma coisa que eu vi que o senhor trabalha muito bem é a questão do relacionamento com a região. Inclusive, na frente da sua loja tem um cartão postal, que é o cartão postal de Crateús, né? Que tem lá o Eu Amo Crateús, né? Que eu achei legal porque a cidade ainda não tinha. O senhor foi quem levou isso para a cidade. Qual a importância do relacionamento com a cidade em si, com o mercado, para o crescimento da Nobre Lar? O propósito da Nobre Lar é ser uma loja objeto de desejo. O que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas em qualquer dessas cidades da nossa circunvizinhança, elas possam dizer assim, eu vou a Crateús resolver um negócio, mas eu vou querer passar na Nobre Lar, eu quero conhecer essa loja. Então, para que a gente se torne essa loja objeto de desejo, a gente tem que cuidar de todos os aspectos da empresa, sabe? Do visual, do produto que você está oferecendo, da política de preço, da imagem, dos cuidados, dos produtos, das novidades. Então, são vários aspectos que você junta para que você torne isso objeto de desejo. Então, a nossa preocupação com essa cidade, o relacionamento com essa cidade, que a gente chega até a cidade do Piauí, a gente sempre está tendo esse cuidado com o cliente dessa cidade, da gente oferecer bem e melhor. Isso é interessante porque a sua loja realmente é destaque. Não à toa foi premiada aí pelo Prêmio Acomac, que é o Oscar do setor da construção aqui do Ceará, já várias vezes, né? Nós estamos também na relação estamos entre acho que as 60 do estado do Ceará a nível de pesquisa da Anamaco, né? Nós estamos na relação lá nós estamos lá fazendo parte desse grupo de empresas privilegiadas. A gente sabe que para estar lá já é um privilégio, então tem que estar preocupado. Isso é interessante porque o mercado da construção do Ceará tem mais de 4 mil lojas, né? Então você está entre as 60... Está entre as 60, são 4 mil lojas, você está dizendo. Quando a gente também chega a receber o prêmio da Acomac, sempre está entre as 3, nada mais do que lisonjeador esse reconhecimento. Seu Wagner, quero pedir uma licença rápida aqui para trazer uma informação super importante. Um evento quente, pressão total. Eu falo da Expo Construir, a maior feira da construção do Norte e Nordeste, que vai acontecer de 11 a 14 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. Receberemos mais de 100 marcas do setor da construção, a expectativa de mais de 35 mil visitas e uma importante geração de negócios. Então fica ligado, se você é indústria, reserva o teu espaço, garante a oportunidade de expor os teus produtos e você, que é um agente do setor da construção, seja gestor, empresário, profissional, faz a tua inscrição nesse grande evento. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com essa super entrevista com Wagner Mota, esse grande empresário cearense.
Estamos de volta com o programa Construção em Foco na Band, que é um oferecimento de Expo Construir, a maior feira do setor da construção do Norte e Nordeste. Estamos aqui hoje conversando com esse grande empresário, Wagner Mota, ele que é professor e está trazendo importantes lições. E seu Wagner, o fato do senhor estar no sertão, né? Isso é um desafio ou uma oportunidade? Qualquer lugar que você esteja, Átila, eu digo o seguinte, existem as oportunidades, certo? Tem umas pessoas que têm a facilidade de enxergar primeiro, né? São pessoas mais visionárias, são pessoas que estão procurando, tem oportunidade em todo lugar. Se você for uma pessoa que tem o intuito de prosperar, se você for essa pessoa com esse propósito, você encontra as oportunidades do teu lado. Às vezes você não enxerga, aí vem alguém lá de fora, enxerga e tu fica só olhando. Pô, peraí. Então, eu vejo Crateús, o interior, como uma grande oportunidade de negócio. Claro que você tem as diferenças de uma capital, certo? A relação com o cliente ela é muito mais, sabe, perto. É o compadre, é a comadre, é o irmão, é o amigo, ela se torna mais pessoal. Pode, em certo momento, isso pode ser uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também a gente tem que saber como lidar com tudo isso. Crateús ela desponta como uma cidade forte, né? Tanto que ela é um centro de negócios ali, ela tem diversas outras cidades que estão no entorno. Como é que o senhor avalia esse crescimento da cidade de Crateús? O interior, ele tem muita dificuldade. Todo mundo diz, eu quero morar na capital, eu quero morar preço da capital. Então, as pessoas que ficam, né, elas, você pode dizer assim, são aquelas que não queriam ir, certo? Mas eu acho que poderia ser feito mais. Eu passei 40 anos dentro da universidade. Eu sempre questionei com os reitores que a universidade devia ter um papel diferente na interiorização do ensino superior. Curso de pedagogia, curso de letra, tal, já formava ali 2, 3 turmas, beleza, história. Era preciso você tocar na questão do empreendedorismo, sabe? Que você não forma essas pessoas para empreender, para ir buscar as oportunidades de negócio, sabe? De levar algo novo, diferente. Eu passei na universidade, fui presidente, ainda sou presidente da CDL, e a gente tem tentado levar essa coisa da gestão do negócio, da gestão de oportunidade, da formação do jovem. A gente tem dado essa contribuição como professor, como presidente das entidades, tenta desenvolver, e hoje eu me animo muito, porque recentemente nós tivemos aqui um grupo bem 20 jovens que veio de Crateús, fez uma imersão aqui, sabe, e essa juventude ela vai voltando e vai levando esse conhecimento. Então eu me animo mais ainda quando eu vejo mexendo com essa formação das pessoas, porque se a gente der essa formação, a gente vai transformar as oportunidades, buscar as oportunidades, transformar aquilo que você não tem em algo que você pode ter. Seu Wagner, o senhor falando de geração aqui, e uma situação que nós escutamos muito no setor da construção, o desafio da mão de obra. E lógico que existe as dificuldades, tem algumas atividades que elas atraem menos, mas também existe a mudança conceitual de geração para geração. Como é que o senhor avalia isso no mercado e como é que o senhor tem lidado aí com a mão de obra na sua região de atuação? Essa mão de obra ela precisa ser melhorada. E eu acho que tem algumas coisas aí, Átila, que a gente devia estar preocupado com isso. Quando eu vejo o governo preocupado com a questão da escala 6:1 para 5:2, eu acho que está mexendo na coisa errada. A gente devia estar preocupado era com a formação, com a condição de você dar a essas pessoas para que elas produzam mais, a questão da produtividade. Um americano produz por 4 vezes um brasileiro. Como é que nós vamos concorrer com os países desenvolvidos se os caras produzem 4 vezes mais que a gente? Como é que nós vamos concorrer com essas pessoas quando a gente diminui a carga horária dela? Isso vai aumentar o custo da mercadoria, o custo da produção, o custo da formação do produto.
Então isso vai trazer problemas gravíssimos. E quando eu vejo assim, você vai gerar desemprego porque você como empresário, Átila, pô, peraí, eu não vou segurar essa condição essa mão de obra aqui porque inviabiliza meu negócio. O cara vai contratar gente e vai dizer assim, eu vou pagar melhor esse aqui que ele possa produzir por 2, 3. Então, as pessoas que não estiverem preocupadas com essa formação da mão de obra, elas vão ficar fora do mercado de trabalho, porque a empresa vai ser mais exigente. Eu vejo que a robótica vai chegar mais forte nas empresas para poder diminuir essa carga tributária, mas, por outro lado, a universidade não está formando esse jovem para esse mercado que vai ser cada vez mais exigente. A futura geração, Átila, eu já fui leiteiro, já fui vendedor de farinha, professor, material de construção, empreendedor. Eu tenho 68 anos, várias coisas já passaram na minha vida. E as futuras gerações, a cada 5 anos, elas vão ter que se reinventar com novas profissões. Então, o cara vai preferir trabalhar por hora extra, por hora trabalhada, por serviço prestado, que é mais interessante que estar preso dentro de uma empresa, obrigado a si mesmo ainda passar 5 dias. Mas eu vejo com preocupação essa questão da mão de obra. Como é que o senhor analisa aí o varejo de material de construção para os próximos anos? E por outra vertente também, qual o potencial do setor da construção civil também para os próximos anos? Tem uma coisa que eu vejo que ela preocupante hoje, isso talvez seja uma das travas, não só do segmento de material de construção, mas de todas as atividades econômicas, é o endividamento das famílias. Então, quando você pega uma população como a nossa, 220 milhões de pessoas, 80% dessa população está com o nome preso, está com o nome sujo, como diz na linguagem mais comum, isso trava demais. Se a gente tivesse aí menos 15% dessa inadimplência, o número de imóveis era muito maior à venda. Átila, você pega lá várias pessoas, todo dia, no mínimo, 3, 4 clientes que vão lá para fazer uma tentativa de comprar um imóvel. Quando você vai, o cara está com restrição. Aí, pô, cara, você trava tudo. Então, isso trava o nosso segmento do material de construção. Mas eu vejo com um olhar positivo o varejo de material de construção, porque ele é o segundo desejo. O primeiro desejo, não sei nem se é o desejo, a primeira vontade é você se alimentar. E o segundo desejo é tu realizar o sonho da casa própria. Isso é muito forte. As pessoas que querem uma casa, em ser casa parece que já está tudo resolvido. Elas não se preocupam com os aspectos da construção, dos produtos que vão ser utilizados, sabe? Eu gosto de explicar tudo isso porque ele é maior do que essas questões. Então, é grandioso esse mercado. Agora, essa questão econômica da inadimplência, mas eu ainda vejo como sendo, depois do alimento, ele é o grande gerador de emprego desse país. Isso é interessante, realmente é o grande gerador de empregos e essa questão do sonho da casa própria é algo que realmente está na veia do brasileiro. E isso mostra o potencial, e principalmente quando a gente avalia a região Nordeste em si, seu Wagner, o interior do estado do Ceará, o Ceará como um todo, existe uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento, até porque o déficit habitacional é muito grande, né? Então, acho que essa sua visão do setor de material de construção, ele ser um setor primordial, isso é fundamental e isso faz com que, de fato, a gente tenha uma perspectiva promissora. Em Crateús tem uma coisa interessante, que hoje em Crateús eu acho que é a cidade que mais constrói em número de imóveis. Se você pegar Sobral, por exemplo, que é uma das grandes cidades da região norte, ela tem 2 agências bancárias da Caixa Econômica. Em valores, tanto que Sobral como Juazeiro do Norte, em valores, eles batem Crateús, mas em termos de unidades construídas, Crateús está em primeiro lugar. Aí os caras perguntam por quê. Na verdade, lá tem uma equipe de construtores, pessoas que botam a mão na massa, que lá a gente recebe uma crítica, uma piada, pessoal, mas faz parte, né?
Mas eu sempre digo, Átila, quem não tiver alguma coisa, um capital suficiente para começar, não vai, sabe? Então é preciso que o cara tenha terreno, tenha know-how, tenha conhecimento, sabe? Senão não constrói. Mais Crateús é a cidade campeã em número de imóveis do interior do estado do Ceará, do programa Minha Casa Minha Vida. Seu Wagner, a gente está batendo papo aqui, o tempo passa rápido, né? E a gente já passou aqui por varejo, por construtora. O senhor trouxe aqui grandes lições aqui das transformações que as gerações estão vivenciando. E aí eu vendo assim essa sua visão empresarial, essa sua base de conhecimento, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que o senhor faz para estar se renovando, reciclando, estar sempre com a mente atualizada e a visão limpa, enxergando lá na frente? Átila, quando eu falo que a gente tem que cuidar da mente, da espiritualidade, da emoção, eu estou dizendo, e do corpo, são 4 mundos que a gente tem. Então eu estou sempre dizendo o seguinte: a gente tem que estar ativo, certo? A gente tem que estar com essa mente, sabe, para frente, ler, viajar. Eu gosto de ler muito, eu gosto de viajar, eu gosto de experiências novas, né? Que tudo isso são aprendizados. Então isso rejuvenesce o homem, a mulher. Eu vejo muitas pessoas na minha idade, fica lá, rapaz, o que é que tu vai fazer? Meu amigo, eu vou por 100 anos, estou esperando o protocolo de David Sinclair, que vai rejuvenescer as células do homem em 75%. Já pensou eu com 28 anos de idade? Enquanto eu não vou produzir para Crateús, para o Ceará. Então, eu estou sempre animado, com a cabeça, com esse pensamento para frente. A idade não pode ser essa puxada para trás, não. Porque agora vamos. Não, eu me sinto um garoto com 68 anos. Passei esse tempo todo dentro da universidade, eu via lá a garotada e digo, rapaz, se vocês não tiverem cuidado, vocês não me acompanham não, porque eu estou mais antenado do que vocês. Seu Wagner, para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, fala-se muito da fórmula do sucesso. Apesar de que eu acho que não existe uma fórmula pronta. Mas se o senhor fosse definir pontos básicos aí do seu sucesso profissional e empresarial, quais seriam os pontos básicos aí? Você tem que ter coragem, certo? Muitas coisas acontecem na vida da pessoa, ela não prospera porque ela é indecisa. Então, a autoconfiança é uma das ferramentas mais importantes para que você prospere na vida. Porque você pode ter 1000 ideias, mas se você não tiver essa autoconfiança, se você não for aquela pessoa que realmente quer caminhar, você não chega lá, porque ainda tem as vozes alheias, as pessoas que chegam e dizem o seguinte: rapaz, não vai dar certo, aí tu desiste. Henry Ford, aliás, Thomas Edison, quando ele foi o advento da lâmpada incandescente, ele teve quase 10.000 tentativas e ele não desistiu. Então, não desista dos seus sonhos. E tudo que eu fiz, Átila, tudo que eu fiz, a você que está me ouvindo, eu fui com muita confiança. E eu posso dizer a você que derrotas na minha vida, elas, se existe alguma, eu estou por conhecer. Graças a Deus, eu fui, mesmo quando não dá certo, a gente fala em derrota, quando você tem uma coisa muito grande que você cai, né? Mas as coisas, quando elas não dão certas, para mim, é o seguinte, não vai tirar minha motivação, não vai me desanimar, certo? Eu sempre digo, derramou o leite, ninguém apanha, acabou-se para frente, toca a bola para frente. Seu Wagner, foi uma satisfação enorme conversar com o senhor. Quem nos assiste aqui no programa Construção em Foco teve a oportunidade de ter aula desse professor, né? Extremamente didático, um empresário bem conceituado do nosso estado e que tem muito a ensinar. E se você tiver pego aí parte ou tiver conseguido pegar aí as lições que o seu Wagner passou da sua totalidade, sem dúvida nenhuma você vai acelerar o seu negócio com pressão total. E para finalizar o nosso programa, um agradecimento especial à Expo Construir, a maior feira da construção do Norte e Nordeste, que vai acontecer de 11 a 14 de agosto e é uma grande oportunidade
de você aprender, clarear, limpar a visão e, lógico, fazer com que o seu negócio se profissionalize e cresça cada vez mais. Esse é o programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. Até o próximo domingo.